Olá pessoal, sou Vanderlan Carneiro Dias, engenheiro agrônomo, servidor federal da UFT. Sou especialista em gestão de políticas públicas. Aqui no IFTO, sou professor de vocês da disciplina de agroecologia, onde iremos trabalhar os conteúdos e conceitos básicos de forma que, no final do nosso curso, fique mais bem esclarecido as diferenças de uma agricultura sustentável, de base ecológica, da agricultura convencional. A nossa aula de hoje é sobre as diferenças de agricultura convencional da agroecológica e vamos aprofundar mais na temática agroecologia, esclarecendo um pouco seus conceitos e fundamentos. Caros alunos, a agroecologia é uma revolução da nossa nobre agronomia, pois é uma ciência da sustentabilidade. E a nossa pretensão aqui não é tão somente ensinar, mas apenas permitir a vocês as reflexões de modo que cada um possa proclamar ao final que a agroecologia é a ciência da ética, da vida e se faz necessário a sua implementação na nossa agricultura. A agroecologia, enquanto ciência, ela surgiu na América Latina na década de 80, partindo dos acúmulos das diversas tendências até então conhecidas como agriculturas alternativas. Exemplos: na Alemanha, a agricultura biodinâmica; na Inglaterra, a agricultura orgânica; e no Japão, a agricultura natural, entre outras. Mas esses conceitos estão com mais detalhes e poderão ser aprofundados na apostila e nos conteúdos didáticos que postamos na plataforma do Moodle para todos vocês. Na realidade, eram filosofias técnicas, conceitos e princípios que surgiram no início do século XX, em resposta ao modelo de desenvolvimento que estava se estabelecendo. Após a Segunda Guerra Mundial, com a promessa de resolver os problemas da fome no mundo, ocorre a Revolução Verde, com o processo de sucateamento das tecnologias bélicas para um uso massivo na agricultura, como o caso da mecanização e a utilização de insumos químicos. O Brasil é um exemplo disso, pois neste período, com os famosos pacotes tecnológicos, que eram financiados pelo governo para as atividades agrícolas, eram impostos ao agricultor que tinha que se comprometer em adequar o seu sistema de produção com as compras dos insumos modernos, instalando uma completa dependência do sistema capitalista para a manutenção da vida humana. A agroecologia não é apenas a aplicação de um conjunto de técnicas menos agressivas ao meio ambiente, nem apenas a produção de alimentos mais limpos ou livres de agrotóxicos. A agroecologia também não é sinônimo de agricultura ecológica, de agricultura orgânica, de agricultura biológica ou qualquer outro tipo de produção, contrário ao modelo técnico convencional, mas sim um campo de conhecimento de caráter multidisciplinar que nos oferece princípios e conceitos ecológicos para o manejo e desenho de agroecossistemas sustentáveis. Pensando assim, a agroecologia, por esta e outras razões, o nosso trabalho se torna mais desafiante e muito mais gratificante, pois vamos além quando propomos e atuamos no processo de transição agroecológica, que exige a realização de ações capazes de incidir de forma harmônica sobre várias dimensões da sustentabilidade, dentre elas a ambiental, a econômica, social, a cultural e política, e principalmente a ética. A agroecologia ela nos propõe mudanças profundas no sistema e nas formas de produção. Na base dessa mudança está a filosofia de se produzir de acordo com as leis e as dinâmicas que regem os ecossistemas, ou seja, uma produção com a natureza e não contra a natureza. Vejo essas duas figuras
que representam bem claro um sistema agroflorestal, pois podemos perceber que esta é uma prática moderna de produção, onde está garantido o equilíbrio do ecossistema, desde os nutrientes e micro-organismos do solo até a integração da floresta-lavoura, e dando ao homem o seu alimento e uma melhor convivência com a natureza. Exemplificando ainda o ecossistema, é um conjunto de seres vivos e do meio ambiente onde vivem, e todas as interações desses organismos com o meio e entre si. São exemplos de ecossistemas: uma floresta, um rio, um lago ou um jardim. A camada da biosfera, ao redor da Terra, onde tem seres vivos, é considerada por alguns cientistas um único e enorme ecossistema. Esta outra figura podemos perceber que é uma propriedade ecológica, que traz uma harmonia entre o homem e a natureza, com uma diversidade de espécies vegetais, animais, solo, água e as famílias de agricultores que estão ali preservando de forma sustentável o ambiente onde vivem. Exemplificando a agroecologia aplicada, podemos citar os dois ícones da pesquisa e do ensino agroecológico. Eles ampliam seus conceitos de agroecologia ao proporem a incorporação de aspectos socioculturais e econômicos. Ou seja, um deles é o Altieri. Ele propõe que a agroecologia é uma ciência que fornece os princípios ecológicos básicos para estudar, desenhar e manejar os agroecossistemas produtivos, que conservem os recursos naturais, que sejam culturalmente apropriados, socialmente justos e economicamente viáveis. A agroecologia ela poderia ser definida como sendo a aplicação dos princípios e conceitos da ecologia no manejo e desenho de agroecossistemas sustentáveis, citada por Klisman. O sistema mandala de produção, representado bem nas figuras em destaque, nos leva ao meio moderno e revolucionário de produção, com o uso de tecnologias conservacionistas e diversidade de espécies, que estão em convivência e que vão desde a criação de pequenos animais, peixes, aves, passando para a produção de hortaliças e, no decorrer do tempo, plantio de frutíferas e animais de médio porte, e ainda pequenas florestas. Devido à sua tamanha importância, se nosso tempo for favorável, poderíamos preparar uma única aula somente para falar sobre esse sistema. Mas aproveito para informar que quem tiver a oportunidade de visitar a Agrotins em Palmas vai entender melhor como funciona isso. Apresentamos também nessa outra imagem a prática de cultivo na palhada, onde temos uma produção sustentável melhorando a matéria orgânica do solo e, consequentemente, o aumento da produção. Agora vamos falar um pouco de agricultura convencional. O modelo convencional, como é conhecido, a agricultura tecnológica, ela está presente na maioria das propriedades rurais brasileiras, mas a sua adoção total se massificou com a obtenção de créditos agrícolas. Momento em que foram introduzidos nas práticas de cultivo os tratores, os implementos, os adubos químicos, as sementes e raças de animais e espécies de plantas melhoradas geneticamente, que respondem melhor aos insumos e agrotóxicos. Naquela época, já consideraram ultrapassados o uso de tração animal, dos adubos orgânicos, das técnicas antigas, do controle de pragas, das sementes e das raças crioulas. Esses incentivos eram empurrados consideravelmente de goela abaixo no produtor, onde a moda era entrar no avançado, no moderno,
Modernismo esse que trouxe várias desvantagens e consequências, pois a agricultura atual herdou dessas práticas o aumento da erosão, o descontrole da produção com a dependência dos pacotes agrícolas, pacotes esses, os insumos e agrotóxicos, a venda dos produtores com preços cada vez menores, a diminuição de mão de obra, o êxodo rural, os conflitos por terras aumentaram, a natureza foi saqueada de forma assustadora, o número de pragas também aumentaram e os alimentos ficaram cada vez mais envenenados. Constata-se que não houve aumento de produção, e sim de expansão agrícola, e a fome no mundo continua tirando vidas. Pois bem sabemos que a fome não é um problema técnico, e sim problema político. Vejam as figuras em destaque e observem o uso abusivo de agrotóxicos, as práticas de cultivo do solo com maquinários pesados e grades robustas, o que prejudica as condições do solo com a famosa compactação. Temos também a colheita mecanizada em grande escala, em que uma única máquina substitui a mão de obra de dezenas de homens que poderiam estar empregados. Mas o que mais precisamos enfatizar em toda essa questão da produção tecnológica e em grande escala é o uso contínuo da monocultura, fazendo com que enfrentemos agravantes fatores no mundo em consequência da fome. Crianças famintas assumindo o risco de comer qualquer coisa que vier pela frente, inclusive restos de comida jogadas no lixo. Os problemas causados pelo monocultivo, através do processo de modernização agrícola, se por um lado aumentou a produtividade das lavouras, por outro lado levou a impactos ambientais indesejáveis, provocados principalmente por práticas inadequadas de manejo do solo e de culturas intensivas como a monocultura, e a contaminação dos recursos naturais e também dos alimentos. Como se não bastasse, os principais problemas de destruição estão no meio ambiente, como por exemplo, destruição desordenada das florestas, as queimadas descontroladas, que eliminam as espécies vegetais e animais, além de empobrecer o solo e causar consequentes erosões, com a perda de solos por assoreamentos e deslizamentos de encostas. Tudo isso em consequência da desproteção do solo e falta de técnicas de manejo adequadas, que evite a famosa compactação ou a desertificação das áreas produtivas. Dando continuidade às nossas próximas aulas, vamos trazer os conteúdos sobre as diferenças entre agroecologia e agricultura convencional, suas premissas, agricultura familiar e muito mais. Tenham um bom aproveito e um ótimo estudo para todos. Obrigado!